Olá, bom dia. Meu nome é Williams, eu sou professor aqui do curso Prepara Mestre, trabalho aqui com as disciplinas de conhecimentos pedagógicos e legislação para concursos na área de professores, na área educacional. Você que já é meu aluno está me acostumado em ver em sala de aula, né, ministrando as minhas aulas, trabalhando as técnicas para resolver questões de pedagógico e questões de legislação. Devido à pandemia aí do Covid-19, nós optamos por estar gravando algumas videoaulas, resumos, né, de alguns temas mais recorrentes em concursos e seletivos na área educacional, para disponibilizar aqui para vocês terem acesso a esse material e irem estudando enquanto nós não retornamos às nossas aulas. E a você que não é nosso aluno, já aproveita e conhece o nosso trabalho que está sendo desenvolvido já há quase 2 anos na cidade de Presidente Prudente. Para o nosso primeiro vídeo aula, eu trago aqui a temática avaliação, né? É uma temática super recorrente nos concursos e seletivos na área educacional. Vou trazer um resumo básico aqui, né, dessa temática, abordando alguns pontos importantes e na sequência, né, eu vou deixar aqui um desafio para vocês compartilhar aí com seus colegas, professores, seus colegas estudantes de licenciatura também. Para iniciar a nossa discussão sobre avaliação, é muito importante a gente destacar quem são os autores que têm trabalhado essa temática aqui no Brasil, né? E aqueles autores que mais são cobrados em concursos e seletivos da área educacional. O Cipriano, né, Carlos Lucchesi, mais conhecido como Lucchesi, e a Jussara Hoffmann, são os dois autores aqui no Brasil que têm trabalhado, né, a avaliação em várias vertentes, tá? Aquilo que eu sempre falo lá em sala de aula, o Lucchesi tem uma abordagem mais filosófica, sociológica, mais ampla, né, de avaliação, enquanto a Jussara Hoffmann tem uma visão mais prática, mais reflexiva e aborda ali desde a educação infantil até a universidade. Nesse primeiro momento da nossa aula resumo, não iremos abordar, né, a fundo, né, muito aprofundado, nenhum e nem outro autores. Nós vamos fazer uma abordagem mais ampla, né, uma abordagem mais geral da temática. Precisamos, né, verificar quais são os principais tipos de avaliação na área educacional, né? Quais tipos de avaliação que nós temos aí dentro da escola, dentro da área educacional. A primeira é a avaliação do ensino da aprendizagem, que é aquela avaliação que vocês, professores, que nós, alunos, né, temos desenvolvido, temos tido contato com ela lá na sala de aula, lá na escola. Como o próprio nome já diz, é uma avaliação para verificar o ensino e a aprendizagem. Tá? O foco, né, da avaliação do ensino e da aprendizagem, o foco está o quê? No aluno e no professor. E ela acontece ali dentro da sala de aula. Depois nós temos a avaliação institucional. Como o próprio nome já diz, a avaliação institucional, o foco vai ser a instituição, vai ser a unidade escolar. A avaliação institucional, ela não é muito realizada dentro das escolas, né, pelo Brasil aí. Tem escolas, tem redes que realizam ela uma vez por ano, né, às vezes no final do ano letivo ou no início do ano letivo, atrelado com o projeto político-pedagógico da sua escola. Tem redes, tem escolas que realizam 2 vezes ao ano, realiza, né, aí até 4 vezes durante o ano letivo. Para quê? Qual que é o objetivo da avaliação institucional? É verificar, né, como está a sua instituição, como está a sua unidade escolar, os aspectos, né, seja recursos humanos, recursos financeiros, administrativos e pedagógicos. Há um dispositivo lá no Plano Nacional de Educação, né, de 2014 a 2024, que diz, né, que os sistemas de ensino devem prover meios para a realização da avaliação institucional. Então, em breve, né, possivelmente, nós vamos ter aí a avaliação institucional sendo desenvolvida aí no maior número de redes, de sistemas e até mesmo de escolas. Depois nós temos a avaliação externa e em larga escala.
Qual que é o foco da avaliação externa em larga escala? É o rendimento do aluno, né, o rendimento escolar que o aluno desenvolveu aí durante um determinado período. Também o foco é a escola. A avaliação externa em larga escala, né, que nós temos aí de mais amplitude no Brasil, seria, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, o Enem, né, o Enseja também pode ser considerado uma avaliação externa em larga escala. E depois nós temos a avaliação docente, que aí a avaliação docente ela é desenvolvida em vários aspectos dentro aí do seu sistema de ensino, dentro da sua rede municipal de educação, rede estadual de educação, que está lá descrito nos regimentos, está lá descrito no plano de carreira do magistério. Dentre todos esses tipos de avaliação que eu listei para vocês, o nosso foco aqui para a discussão vai ser a avaliação do ensino da aprendizagem. Então, nós vamos ver os 3 principais tipos, né, de avaliação do ensino da aprendizagem. Os 3 tipos de abordagens que eu posso ter de avaliação do ensino da aprendizagem dentro da minha escola, dentro da minha sala de aula. Nas minhas aulas, em sala de aula, eu sempre brinco, né, que eu gosto de destacar, né, o que é positivo e o que é negativo na visão dos autores, e não na minha visão ou na visão de prática em sala de aula. Então, os autores, né, eles apresentam aí, né, 3 tipos de avaliação do ensino da aprendizagem, e esses 3 tipos, essas 3 abordagens, tem 2 que nós podemos considerar positiva, que seria a diagnóstica e a formativa, e uma que pode ser considerada negativa na visão dos autores, que seria a somativa, tá? Nós vamos iniciar a nossa discussão aqui falando, né, um pouco sobre a avaliação diagnóstica. Como o próprio nome já diz, né, ela vai fazer um diagnóstico inicial. Então, a avaliação diagnóstica é aquela avaliação que a gente faz no início. Não necessariamente é no início do ano letivo. Eu posso ter avaliação diagnóstica no início de um bimestre, no início de um mês, no início de um ciclo, no início, né, de uma abordagem, de um tema, de um assunto que eu vou trabalhar. Para quê? O objetivo da avaliação diagnóstica é verificar quais são os conhecimentos prévios que esse meu aluno tem, né, de um determinado assunto, de um determinado tema. Aquilo que ele já tem, a sua bagagem cultural, né, os seus conhecimentos prévios, os seus conhecimentos de senso comum. Muito bem. Identifica, então, possíveis dificuldades de aprendizagem e, a partir da identificação dessas possíveis dificuldades de aprendizagem, o professor, né, vai reorientar, vai planejar o seu trabalho docente, seu trabalho pedagógico. Ele vai seguir o rumo a partir destas informações, desses dados que foram coletados a partir da avaliação diagnóstica. Então, uma das funções da avaliação diagnóstica é direcionar, né, a ação docente, o trabalho do professor em sala de aula. Vai mostrar caminhos, rumos, direção a percorrer, né, a seguir, para que o processo de ensino-aprendizagem, né, promova o desenvolvimento integral do meu aluno. E vai subsidiar também o trabalho, né, do professor, vai subsidiar para tomar decisões, para que o professor possa tomar decisões, né? O próprio Lucchesi, né, nos alerta de que o maior poder que a avaliação dá para o professor é a tomada de decisões. Porque não adianta eu fazer a avaliação simplesmente por fazer, por ser algo burocrático, algo que o sistema exija, algo que a minha coordenadora, que a escola, né, determina. Não, eu preciso fazer a avaliação para tomar decisões, para verificar, né, a orientação do meu trabalho docente em sala de aula. Muito bem. Depois eu vou ter uma outra abordagem, né, aí que os autores consideram negativo, que seria a avaliação somativa. Como o próprio nome já diz, somativa, eu vou levar mais em consideração os aspectos quantitativos do que os aspectos qualitativos. A avaliação somativa, ela pode aparecer como uma avaliação classificatória, uma avaliação seletiva, uma avaliação excludente. Por exemplo, o processo seletivo, o concurso, é uma avaliação somativa. Por quê? Porque ela vai ser classificatória, ela vai selecionar e ela vai excluir alguns aí pelo percurso.
A avaliação classificatória, né, ela é tida aí como uma das manifestações da avaliação somativa também. Qual que é o propósito aí de uma avaliação somativa, classificatória, seletiva, excludente? O propósito dela é a certificação, ou seja, né, eu tenho um determinado período que eu vou avaliar o meu aluno e no final deste período, né, ao concluir este período, seja um mês, seja um bimestre, seja um semestre lá na universidade, ou seja, aí durante o ano letivo, no final eu preciso dar uma certificação para esse aluno. Ou seja, no final do ano, no final daquele período, eu vou determinar se esse aluno foi aprovado, foi reprovado, se ele alcançou os objetivos pré-determinados anteriormente. Então, a avaliação somativa ela vai ter aí como abordagem medir o que o aluno aprendeu durante, né, um determinado período. Então, ela vai ter aí uma visão aí mais para promoção do aluno. Não é promoção para o desenvolvimento integral, é promoção, né, para um próximo ciclo, para um próximo, né, período aí de estudo. Então, ela tem como objetivo aí selecionar. Selecionar também, né, para exercer algumas ocupações aí no nosso mercado de trabalho. Verifica o nível de aprendizado do aluno, né, o que ele alcançou, e a avaliação somativa ela sempre vai estar atrelada a um produto, que na maioria das vezes esse produto é uma nota, é um conceito que é dado, tá? Aí você vai me perguntar, Williams, então na escola, na visão dos autores, na escola eu deveria realizar somente a avaliação diagnóstica e formativa? Para muitos autores, sim. Só que se você for pegar lá os dispositivos da própria LDB, lá na LDB fala que nós temos que realizar a avaliação contínua e cumulativa. O que seria uma avaliação contínua? Seria aquela avaliação do processo, ou seja, seria uma avaliação formativa, diagnóstica. E a cumulativa seria uma avaliação somativa. Por quê? O meu sistema exige, que haja, né, uma avaliação, né, com caráter qualitativo, com caráter formativo, que pensa no todo, na integralidade, que pensa na formação integral humana do sujeito, e também uma avaliação somativa para que eu possa, né, ter ali um conceito, ter uma forma de avaliar no determinado período aquele aluno. Então, o produto das notas vai servir para quê? Para comparar resultados e para, né, querendo ou não, fazer uma classificação dos alunos, tá? Essa classificação pode ser uma classificação para ser aprovado ou reprovado, pode ser uma classificação também para premiar aqueles melhores alunos, né? Premiar as melhores salas, as melhores escolas, como nós temos tido aí com as avaliações externas em larga escala, e também, né, para num determinado momento eu separar aqueles alunos que devem ir para uma sala de reforço, que devem ter um acompanhamento diferenciado também. E para finalizar nessas três abordagens aí da avaliação do ensino e aprendizagem, nós temos a avaliação formativa. Aí sim, a avaliação formativa é aquela avaliação, né, que tem como objetivo, né, verificar o processo. Ela é processual, porque ela vai verificar o desenvolvimento do aluno ao longo aí, né, em todos os momentos, não somente lá no final. Verifica o início, o meio e o final. Então, é pensando em todo um processo. Ela vai ocorrer cotidianamente, né? Então, a partir do momento que eu inicio a minha aula, né, lá no início do ano letivo, durante todo aquele período eu estou avaliando sistematicamente o meu aluno, os meus processos de ensino, os meus processos de aprendizagem, as minhas metodologias. A avaliação formativa não é só do aluno. A avaliação formativa, como o próprio nome já diz, é para o aluno e para o professor, porque eu vou pensar na formação do sujeito professor e do sujeito aluno também. Ela serve para analisar todo o processo de ensino-aprendizagem de cada aluno. E ela vai identificar possíveis dificuldades e vai orientar o aluno sobre o que ele aprendeu. Então, a avaliação, né, formativa, né, nessa abordagem de formação, ela não é só para o professor ou só para o aluno, é para ambos, né? Eles vão compartilhar aí a didática. A avaliação vai valorizar o aluno e sua aprendizagem, vai tornar todos, né, parceiros aí do processo de ensino-aprendizagem. E a avaliação formativa, ela é uma das avaliações mais inclusivas que nós temos hoje
dentro do meio educacional. Por quê? Porque eu estou pensando no todo, eu estou pensando no processo, eu estou pensando no indivíduo de acordo com as suas características. Promove a aprendizagem do aluno e do professor, né? Porque o aluno que vai verificar o que ele já aprendeu, o que ele deveria ter aprendido, o que ele pode ainda fazer, e o professor que vai reorientar o seu trabalho pedagógico, vai repensar as suas metodologias, os seus recursos, a sua forma, né, a sua didática. E a avaliação ela é parte essencial do trabalho pedagógico. Não dá para pensar um plano de ensino, um projeto político-pedagógico, né, um currículo, sem pensar a avaliação. Porque a avaliação vai permear todo o processo de ensino-aprendizagem, vai permear toda a dinâmica escolar. E ela vai identificar problemas ou dificuldades que os alunos possam ter. Assim como lá na avaliação diagnóstica, né, eu identifico as dificuldades do aluno, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele também não sabe, aqui na avaliação formativa eu também vou ter isso, né? Eu vou identificar os problemas, as dificuldades que cada aluno teve, né, ao longo aí, né, desse processo, que é o processo de ensino e aprendizagem. Para concluir, né, essa nossa aula resumo, eu vou buscar lá na LDB, né, na nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional de 96, né, a nossa lei maior na área educacional, né, depois da Constituição Federal de 88, dois dispositivos, né, que vêm falar sobre a avaliação. O primeiro dispositivo está lá no artigo 9º, que diz que a União incumbir-se-á de assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar. O que é esse processo nacional de avaliação do rendimento escolar? Nada mais é, né, que a manifestação da avaliação em larga escala, ou seja, o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que aqui no Brasil tem sido realizado a cada 2 anos, né, com provas, né, questionários aplicados aí aos alunos, aos diretores de escola, aos professores regentes de sala de aula. E qual que é o objetivo desse tipo de avaliação? Né? Qual o objetivo desse processo nacional de avaliação? É a definição de prioridades e a melhoria da educação como um todo. Então, a partir dos dados que são coletados nessas avaliações em larga escala, né, avaliações externas, que é o SAEB, o município, né, o governo federal, os estados vão elencar prioridades para a educação, seja na área de alfabetização, de recursos humanos, formação para professores e assim por diante. Outro dispositivo que eu vou ter, né, é a menção, né, de avaliação nas diferentes manifestações que ela possa ter dentro da escola, dentro do sistema de educação, é lá no artigo 13, no momento que vai falar, né, quais são as funções dos docentes, são o que os docentes devem fazer, né, enquanto profissionais da educação. Então lá tem assim, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente, né? Tome cuidado com essa palavra integralmente. Na maioria das vezes a banca tem mania de trocar integralmente por parcialmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, qual que é a manifestação de avaliação aí nesse dispositivo da LDB? É a avaliação institucional, é aquela avaliação, né, no qual o professor vai se reunir, né, com membros da comunidade escolar, alunos, pais, os demais professores, equipes gestoras, funcionários, para fazer a avaliação institucional da unidade escolar, verificar, né, os processos, né, que foram desenvolvidos aí durante um determinado período dentro da escola. E um outro dispositivo que eu destaco, né, é falando sobre a avaliação da aprendizagem. Então diz assim: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Eu vou destacar, né, o item A aí desse dispositivo, que é o que mais é cobrado aí nas suas avaliações, nas suas provas, nos seus concursos, nos seus seletivos. Está dizendo o seguinte, que, né, vai levar em consideração os seguintes critérios a verificação do rendimento escolar. A avaliação contínua, que eu falei lá anteriormente, e a avaliação cumulativa. A avaliação contínua é a formativa, diagnóstica, e a cumulativa é a somativa.
do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ou seja, eu vou levar em consideração primeiro os aspectos qualitativos, ou seja, a avaliação formativa tem prioridade sobre a avaliação somativa, classificatória, excludente, seletiva. Então, tome cuidado com esse dispositivo que as bancas têm mania de trocar, né? A banca tem mania de colocar que a prevalência é dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos, quando na verdade é o contrário. Eu vou privilegiar, né, a prevalência é dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E dos resultados ao longo do período, a hora que ele fala resultados ao longo do período, ele está se referindo aí à avaliação processual, sistemática, formativa, sobre os de eventuais provas finais. Quando ele fala, né, eventuais provas finais, está se relacionando aí, se referindo à avaliação somativa, que é aquela avaliação, né, que vai pensar ali um determinado período. E para finalizar, né, nossa primeiro vídeo aula, lá na LDB tem um outro dispositivo que fala sobre a avaliação na educação infantil, que lá na avaliação na educação infantil eu só vou ter avaliação contínua, avaliação formativa, avaliação diagnóstica, que a avaliação na educação infantil é para pensar, né, para avaliar o desenvolvimento integral lá do meu aluno até 5 anos de idade. E o objetivo da avaliação, né, na educação infantil é pensando, né, no progresso aí do aluno na sua integralidade, sem levar em consideração, né, sem objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. As bancas têm mania, né, de trocar, no lugar de colocar que é sem objetivo de promoção, colocar que é com objetivo de promoção. Não, na educação infantil, a avaliação não tem objetivo nenhum de promover o aluno lá, nem mesmo para o ensino fundamental. O foco da avaliação na educação infantil é avaliar o processo de desenvolvimento desta criança. Muito bem, nós finalizamos aqui a nossa o nosso primeiro vídeo aula resumo, né, com a temática avaliação. E lembra, lá no começo eu falei sobre o nosso desafio, né? Eu queria deixar um desafio aí para vocês. Esse vídeo vai ser disponibilizado aqui na nossa página no Facebook, né, nos nossos grupos de WhatsApp, e eu vou deixar um desafio, né? Eu quero propor para vocês a resolução de algumas questões sobre avaliação de diferentes bancas, né? Sejam bancas aqui do nosso estado de São Paulo ou bancas de outros estados aí que nós temos avaliado, temos analisado aí durante as nossas aulas. Então eu elaborei, né, um simulado aí, né, com 15 questões, só sobre avaliação, seja avaliação, né, na abordagem dos autores, do Luquezzi, da Jussara Hoffmann, seja avaliação dentro dos documentos legais, né, da LDB, do Referencial Comum Curricular para a Educação Infantil, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental de 9 anos. Então são várias questões aí que nós podemos, né, discuti-las junto. Para isso eu vou precisar da sua ajuda. Para que eu possa enviar, né, esse simulado com essas 15 questões, eu vou precisar que você deixe aqui embaixo, né, dos comentários, aqui nos comentários da página do Facebook, o seu e-mail, e aí eu envio para você, né, de forma imediata essas questões. Vou dar um tempo para que todos vocês possam realizar essas questões, né, com muito cuidado, e eu volto no próximo vídeo, né, resolvendo essas questões item por item e mostrando onde que estão os erros, onde que as bancas têm mania, né, de fazer alterações, de fazer modificações para confundir o candidato e os concurseiros aí de plantão. Agradeço muito, né, a sua paciência, a sua disponibilidade, né, de estar aqui participando com a gente desse nosso primeiro vídeo aula. E caso você tenha gostado, curta, elogie, né, os nossos vídeos e sugira também, né, outros temas que eu possa estar abordando aqui com vocês, tá? Meu muito obrigado e quem se prepara, sai na frente.